Bom dia a todos, queridos irmãos, que se encontram conosco neste horário. Que a paz do nosso Mestre se faça entre nós e que a nossa Mãe Amantíssima nos fortaleça. Queremos destacar aos irmãos que este trabalho também será reprisado na terça-feira, às 15h15, e quinta-feira, às 20 horas, horários normais das palestras na nossa casa. Também destacamos aos irmãos que queiram colocar um copo d'água, uma garrafa com água para a frutificação, aonde os benfeitores colocarão a cada um de nós as medicações sublimes que todos nós, porventura, estaremos necessitando neste momento. Também já vamos fazer uma leitura para que todos nós estejamos integralmente neste momento em sintonia com os benfeitores, com a equipe espiritual que aqui preparou tudo para nos receber. Então, meus irmãos, vamos fazer uma breve leitura do livro Evangelho por Emmanuel, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, que diz: o cristão do mundo. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos ramos. Neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio Deus. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência, ninguém examina os passos. Todavia, surgindo do coração a erva pública da fé retificadora. Sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não viam quando desfiados da ignorância e da indiferença seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora, deixando de fama as espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira virtude das alas espirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre os desejos. Muitos aprendices desanimam e voltam para o outro, onde os companheiros não os deixam. Esquece-se o mundo
muitas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas por redentar as suas paixões interiores da aspiração. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem a animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se e exige-lhe pronto credenciais futuros, céu, convidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da reação Cristo, cultivar, resta ao cristão, cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o primeiro a erva, depois a escrita e por último o tronco cheio de espírito. Meus irmãos, depois desta breve leitura, convidamos a todos que façam um recolhimento íntimo de agradecimento por esta oportunidade de estarmos virtualmente conectados na distância física, no isolamento social em que nos encontramos, mas intimamente conectados com as esferas superiores neste momento, que é a equipe espiritual da nossa casa, sob o patrono Dr. Scarpita, está tudo preparado para nos acolher. Então, convidamos a todos para que assistam à palestra que a nossa querida irmã Vera Siqueira irá proferir a seguir sobre o tema Influência dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. Que a nossa amada irmã esteja muito bem assistida, os benfeitores e seus protetores. Assim seja, passamos já de imediato a nossa irmã Vera Siqueira. Então, é uma grande alegria estarmos unidos espiritualmente para realizarmos a nossa doutrinária do dia de hoje. Nós abraçamos a cada um dos irmãos Amigos, tivemos um pequeno problema técnico com a Vera Siqueira. Em breve retornaremos com a palavra. Já está ela aqui de volta. Verinha, está de novo contigo a palavra. Tá bom. Então, queremos abraçar a todos os queridos irmãos que estão conosco nesse dia para estudarmos um pouco mais a nossa doutrina. Antecipadamente, já pedimos desculpas por alguma falha, já que para nós também é um aprendizado esse período
novidades, que é os meios de comunicação que precisamos usar para continuarmos os nossos estudos. Saiu de novo. Então, precisamos nos adaptar a essas novas tecnologias e, às vezes, dar alguns probleminhas. Então, por esse motivo, a gente já pede antecipadamente desculpas. Pedimos que os nossos mentores amigos possam estar conosco nesse momento, nos assistindo, nos amparando, para que possamos trazer os estudos da manhã de hoje. Então, como a Maria já colocou, o tema de hoje é a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Para começarmos as nossas reflexões, nós recorremos ao Livro dos Médiuns, primeira parte, nas noções preliminares, quando Kardec inicia perguntando: há espíritos? Então, Kardec, como nós sabemos, um grande estudioso que sempre foi, pedagogo, ele sempre nos coloca tudo com muita lógica, com muita clareza. Então, ele nos diz, se nós vamos saber se os espíritos influenciam em nossa vida, em primeiro lugar, nós precisamos saber se há espíritos. Então, ele começa com esse questionamento. E aí ele vai discorrendo alguns itens que nos esclarecem muito esse tema. Então ele diz, a dúvida quanto à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância da natureza deles. Nós sempre imaginamos os espíritos como algo à parte da natureza. Então, muitas pessoas apenas os conhecem pelos contos fantásticos. Mas seja como for, é necessário crer num princípio inteligente que existe mesmo fora da matéria. Essa crença, ela é inconcebível para os materialistas, aqueles que acreditam que tudo acaba com a morte. Para estes, como diz Kardec, é perda de tempo explicar a existência e sobrevivência da alma. É como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego de nascença. Então, não devemos nos preocupar com aqueles que categoricamente não acreditam na sobrevivência da alma. O estudo se dirige para aqueles que já acreditam ou que, pelo menos, têm uma noção que isso possa acontecer. Então, Kardec continua nos dizendo, desde que se admita a existência da alma e a sua sobrevivência após a morte, é forçoso admitir que a sua natureza difere do corpo físico. É forçoso admitir também que a alma, mesmo separada do corpo físico, ela permanece com consciência de si mesmo, já que sente tristeza, alegria, ódio, enfim, todos os sentimentos de quando estava encarnada. Ora, essas almas que povoam o espaço são o que chamamos de espíritos. Assim, os espíritos são as almas dos homens sem corpo físico.
Há muitas pessoas que admitem a existência das almas, mas negam a possibilidade de elas continuarem se comunicando conosco, porque são imateriais. Isso demonstra que eles não conhecem a verdadeira natureza dos espíritos. Então, vamos imaginar o espírito em união com o corpo físico. Então, quando nós estamos encarnados, o espírito é o ser principal, ele que pensa e sobrevive à morte do corpo físico. O corpo orgânico não passa de um acessório, uma veste, uma roupa que ele abandona quando não serve mais. Além deste corpo material, grosseiro, o espírito tem um segundo invólucro, que é semimaterial e que o liga ao corpo físico. É o chamado corpo espiritual ou perispírito. Este segue sempre com ele, mas não deixa de ser uma matéria, apesar de ser uma matéria bem mais sutil que o corpo físico. Quando, na questão 27 do Livro dos Espíritos, é perguntado à espiritualidade superior, então, o universo é composto de matéria e espírito? Os espíritos superiores respondem: sim, matéria e espírito. E acima de tudo está Deus, o Criador de todo o universo. Então, com essa resposta dos espíritos, que nos mostra a trindade universal, Deus, matéria e espírito, nós conseguimos compreender que tudo que existe no universo foi criado por Deus e é ou matéria ou espírito. Vejamos a sabedoria divina quando, ao nos formar seres para vivermos no mundo, nos deu o corpo material, o corpo mais grosseiro, aquele que será de uma natureza tal de acordo com o mundo onde habite. Se nós vivemos num mundo mais primitivo, nosso corpo orgânico é de uma matéria mais primitiva, mais grosseira. À medida que nós vamos evoluindo e vamos habitando mundos mais evoluídos, o nosso corpo material também será de uma matéria um pouco menos grosseira. Então, se nós, quando encarnados, temos o espírito e o corpo físico, o elemento que liga a parte essencial, que é a alma, ao corpo físico, orgânico, extremamente grosseiro, deve ser de um material intermediário, para que o espírito, ou a alma,
diretamente possa se comunicar com o corpo orgânico, assim como também receber as influências do corpo orgânico, porque senão seria um choque muito grande, alma e corpo físico de matérias muito diferentes. Então, esse corpo intermediário, corpo espiritual ou perispírito, é de uma matéria intermediária entre os dois para fazer essa comunicação. Quando nós desencarnamos, nós deixamos o corpo físico e seguimos para a vida espiritual, a vida verdadeira, com somente o espírito. Quer dizer, a nossa alma é envolvida pelo seu corpo espiritual, pelo seu perispírito, que nunca vai abandonar. Então, no Livro dos Espíritos, isso fica bem claro na questão 135, quando Kardec pergunta: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Os espíritos respondem: há o liame que une a alma ao corpo. Mas Kardec sempre questiona mais. Então, na 135A, ele pergunta: qual a natureza deste liame? Semimaterial, respondem os espíritos. Quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo físico. E é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio deste liame que o espírito age sobre a matéria e a matéria age sobre o espírito. Então, o homem encarnado tem três partes essenciais: o corpo, ou ser material, que é da mesma natureza dos animais, animado pelo princípio vital; a alma, que é o espírito encarnado, do qual o corpo é apenas a habitação; e o terceiro elemento, que é o perispírito, que é, então, o princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo, tais como num fruto, a semente, a polpa e a casca. Então, essas respostas nos deixam muito claro a importância que tem o nosso corpo físico enquanto encarnados, mas que o espírito em si, ele é imortal, desde que formado jamais vai desaparecer, e esse ser é que vai vivendo várias vidas, várias reencarnações, e conforme o seu progresso moral, vai habitando vários ambientes. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que nos dá muitas informações a respeito dessas características, nos dá um conceito que, para mim, esclarece uma série de questões para nós entendermos a comunicação entre os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, assim como a nossa comunicação com Deus. Então, ele diz assim: há um fluido cósmico universal, chamado também de plasma divino, ou hálito do Criador, que vem de Deus e envolve todo o universo. Todos os seres
do mais ínfimo ao mais evoluído, todos os planetas, todos os mundos estão imersos neste fluido universal, como se fôssemos peixes num aquário. Então, esse conceito vai servir para muitos entendimentos. Quando nós pensamos, como é que eu vou me comunicar? Eu, um ser aqui insignificante, um grãozinho de areia, vou me comunicar diretamente com Deus, diretamente com Jesus. Aí nós vamos entendendo que tudo se dá pelo nosso pensamento, que vai mobilizar as moléculas desse fluido cósmico universal e vai chegar àquele ser que nós estamos envolvendo com o nosso pensamento. Então, a comunicação vai se dar sempre através dos nossos pensamentos, que vai ser transmitido através desse fluido cósmico universal. Ele nos explica mais, que é como se fosse o som sendo transmitido no ar. Só que essa transmissão do som é limitada, enquanto que a transmissão do pensamento pelo fluido cósmico universal é ilimitada, é infinita, porque o fluido cósmico universal envolve todo o mundo, todo o universo, de Deus envolvendo a todos os seres que existem. Então, os espíritos desencarnados, eles não possuem corpo físico, mas eles estão rodeados por uma matéria sutil, mas é matéria, que é o corpo espiritual. E também nós temos que entender que toda energia é matéria. E toda matéria é energia. Portanto, é uma força divina, uma força que vem de Deus. Com esses conceitos iniciais, nós podemos, então, já tirar algumas conclusões. Será que nós podemos interferir nos espíritos? Eles podem interferir em nós? Se nós lembrarmos de Paulo, o apóstolo, um trechinho de sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 21, ele já sabia da influência espiritual ao nosso redor, tanto que ele recomendou aos hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que ele queria dizer com isso? Que observássemos que nunca estamos sozinhos, que quando estamos imaginando que estamos sozinhos, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que nos observa e que lê os nossos mais secretos pensamentos. Na Gênese, o livro Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 15, Kardec nos explica alguns itens. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como se fosse um espelho. Toma nele corpo e aí
de certo modo, se fotografa. Vejam, o que Kardec está nos dizendo é exatamente o que Paulo quis aconselhar já naquele tempo aos hebreus, que cuidassem seus pensamentos e seus sentimentos, porque tudo isto era visto por testemunhas. Esta frase também, tão importante da Gênese, é o que muitos autores que estudam o pensamento, eles nos dizem, após nós lançarmos um pensamento, ele toma forma no fluido cósmico universal. São as formas pensamentos. E elas não se destruem, não destroem mais. Elas são lançadas ao universo e elas vão chegar ao seu destino. Agora, esse nosso pensamento vai atingir aquele ser se nós estivermos na mesma faixa vibratória que ele. Então, se nós queremos atingir a Deus ou a Jesus, nós temos que nos elevar o máximo possível para entrarmos em sintonia com eles. Se nós pensamos uma coisa ruim em relação a alguém, mas essa pessoa não estiver na nossa faixa de sintonia, na nossa faixa vibratória, ela não vai ser atingida. Mas se ela estiver, nós poderemos prejudicá-la. É a mesma coisa que acontece com os espíritos em relação a nós. Porque se nós estivermos na mesma sintonia com eles, nós vamos captar as suas intuições e poderemos até ser muito influenciados por ele. Seguindo nesses itens da Gênese, desse modo, estão criando essas imagens fluídicas, é que os mais secretos pensamentos se repercutem no envoltório fluídico, isto é, no perispírito. E deste modo, que uma alma pode ler noutra alma, como um livro aberto, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Fácil é os espíritos nos dirigirem, sejamos ou não médiuns ostensivos, né? Médios todos somos, mas médios ostensivos. Escolher as nossas companhias espirituais é nossa exclusiva responsabilidade. Vejam, isso tudo são ensinamentos de Kardec através, ou melhor, nesse livro A Gênese. Então, nós, na questão 457 do Livro dos Espíritos, é perguntado a eles: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: frequentemente, eles conhecem aquilo que quereis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados. Quando acreditares estar bem escondido, tendes uma multidão de espíritos a te observar. Veja a sabedoria de Paulo já naquela época, que já aconselhava aos seus discípulos a cuidarem os pensamentos, porque estavam sempre sendo vigiados. Então, o nosso perispírito, que é a matéria mais sutil, é por onde nós vamos entrar em contato com o perispírito daqueles que estão desencarnados. Então, através do perispírito, eles podem nos influenciar para escrevermos, para agirmos,
para termos um ato amoroso, para termos um acesso de fúria sem motivos. Tudo isso nós temos que observar, porque se nós sintonizarmos perispírito a perispírito, nós vamos captar os pensamentos dos espíritos que nos rodeiam, né? Então, na questão 460, temos pensamentos que nos são próprios e outros sugeridos pelos espíritos? A resposta: vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, no mesmo assunto, mas bem contrário uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós. E isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Na sequência, na 464, Kardec sempre vai questionando para entender mais. Como distinguir, então, se o pensamento vem de um bom ou de um mau espírito? A resposta é objetiva. Estudai a coisa. Os bons só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Então, bem claro que um bom espírito nunca vai nos aconselhar a fazer alguma coisa não tão boa. Na 466, Kardec pergunta: mas por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? A resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Eles têm também o objetivo de fazê-los evoluir espiritualmente. Mas eles não podem te ajudar no mal se não quiseres fazer o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas terás também outros que se esforçarão para te influenciar no bem, equilibrando as influências e te deixando no comando. Deus permite a nossa consciência escolher o caminho. Então vejam, às vezes a pessoa começa a estudar a doutrina e nos pergunta, mas então, eu estou na mão dos espíritos, eles vão me comandar? Está bem claro na resposta 466. Nós temos que escolher, a liberdade é nossa, para o mérito também ser nosso da escolha. Nós vamos decidir se é aquilo que gostaríamos que estivesse acontecendo conosco, se estivéssemos naquela situação. Então, a doutrina espírita, ela é muito clara, muito objetiva e nos cabe nos dedicarmos a estudar, a pesquisar e a entendermos um pouco mais esses conceitos para nós podermos viver melhor. E na resposta da 467, ainda nos diz um pouco mais. Kardec pergunta, mas nós podemos nos libertar da influência dos maus espíritos? Sim, porque eles só se ligam aos que lhes solicitam ou atraem por seus pensamentos. Então, veja, somos nós que atraímos os espíritos para junto de nós
de acordo com o que estivermos sentindo ou pensando. A influência boa, que é aqueles espíritos que estão junto a nós. E aí nós lembramos dos nossos espíritos protetores, dos nossos anjos de guarda, que estão sempre junto a nós, nos intuindo nas melhores coisas. Nós é que vamos ouvi-los ou não. E há aqueles que, por algum motivo, não querem que nós evoluamos. Então, nós temos que estar preparados emocionalmente, espiritualmente, sempre pensando no conselho de Jesus: vigiai e orai. Esse era o conselho principal dele. Vigiar os nossos pensamentos e sentimentos para depois nós orarmos. Porque aí nós vamos entrar na sintonia adequada para recebermos as boas influências. Quando nós nos deixamos envolver por influências negativas constantes, nós podemos cair no que hoje em dia é até considerado pela própria ciência como uma doença da alma, os processos obsessivos. E o que é um processo obsessivo? Segundo Manuel Filomeno de Miranda, a obsessão, ela é uma cobrança que bate às portas da alma, mas ela é sempre um processo bilateral daquele que está querendo nos influenciar para o mal, mas também do nosso comprometimento com eles, desta ou de outras reencarnações, e da sintonia que nós fizermos com eles. Então, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a obsessão, atualmente, é como uma epidemia. Então, como nós estamos vivendo agora uma época de epidemia, de pandemia, que é uma epidemia a nível mundial, talvez nós consigamos entender melhor o que Manuel Filomeno de Miranda já nos diz há vários anos nos seus estudos sobre obsessão. Ele diz que a obsessão é uma epidemia porque os seres humanos trazem em si os germes da inferioridade, que é a matriz que predispõe à obsessão. Na epidemia, nós entendemos, a atual é um vírus, então é um germe inferior que pode nos atingir. A obsessão, ela só nos atinge porque nós temos em nós esses germes da inferioridade, esse vírus da inferioridade, que são as nossas mazelas. E é para curá-las que nós estamos reencarnados, para evoluir. Que são essas mazelas? Quais são esses germes de inferioridade? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ciúme, a inveja, e aí vai. Todos esses germes nós precisamos afastar de nós, para que nós nos elevemos moralmente e não sejamos nunca atingidos por essa epidemia.
Então, há vacinas preventivas para isso, e se já se instalou, medicamentos para curar. Quais são essas vacinas preventivas? Em primeiro lugar, o autoconhecimento. Nos conhecermos realmente, identificarmos em nós o que nós precisamos melhorar. Não que nós vamos nos tornar perfeitos, não. Vão muitas encarnações para nós chegarmos à perfeição relativa. Mas nós precisamos, hoje, ontem, já começarmos a nossa melhora. E nós só vamos nos melhorar quando nós identificarmos em nós esses germes para curá-los. Isso, a meditação é uma maneira de nós nos analisarmos e nos conhecermos. Se eu ainda tenho ataque de fúria por qualquer coisa, é isso que eu tenho que tentar controlar. Se os pensamentos depressivos com muita facilidade me atingem, é isso que eu tenho que controlar, para que eu não seja atingida por esses elementos que vêm de fora, mas que só irão me atingir se encontrar sintonia em nós. É que nem o vírus só vai nos atingir se nós estivermos debilitados fisicamente ou com deficiências nutritivas. A mesma coisa é o germe da obsessão. Nós, estando fortalecidos pela oração, pelo equilíbrio, nós nunca seremos atingidos. Ou se formos atingidos, vai ser uma coisa leve, que tem cura rápida. Então, outra vacina preventiva, o Evangelho no Lar. É indispensável. E nós que trabalhamos há anos com os atendimentos fraternos, com auxílio a lares, é tão importante a família tirar um dia da semana, organizar aquele dia, aquele horário para se reunir, para ler uma página do Evangelho, para orarmos juntos. A espiritualidade nos mostra que eles podem nos assistir, que eles podem auxiliar o nosso lar como psicosfera, melhorando essa psicosfera, às vezes auxiliando algum espírito que está ali necessitado também de amor, de esclarecimento, e ele vai assistindo o nosso Evangelho, e ele também vai entendendo que nós já não somos tão ruinzinhos como éramos antigamente, e ele vai também querendo melhorar conosco. Então, nós nos auxiliamos e auxiliamos os espíritos que convivem conosco. Para concluirmos, então, nós vamos lembrar de uma frase de Eurípides Barçanufo no livro Sementes da Vida Eterna, através do Divaldo. Ele diz assim: aquele que encontrou Jesus já começou o seu processo de libertação interior e de desobsessão natural. Então, concluindo, meus queridos irmãos, o título da nossa doutrinária de hoje: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Sim, é claro que influem, mas nós é que vamos delimitar qual o nível de influência nós aceitamos.
tanto dos nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, que às vezes estão gritando ao nosso ouvido o que fazer e nós não damos ouvidos, como aqueles que querem que nós não atinjamos a evolução para a qual reencarnamos. É nossa exclusiva responsabilidade escolhermos as nossas companhias espirituais, para que também tenhamos o mérito das nossas escolhas e para que, após essa plantação toda, essa semeadura toda, a nossa colheita seja farta. Colher, nós podemos escolher. Semente, desculpa, plantar, nós podemos escolher que semente iremos semear. Agora, depois de semearmos, a colheita será obrigatória. Então, que cada um de nós possa entender, neste momento, o nosso papel, não só nas ações físicas, mas também mental, para auxiliarmos o nosso planeta, para que realmente atinja o seu destino, que é evoluir para um mundo de regeneração. Cada um de nós tem um papel muito importante, porque, como nos disse Paulo de Tarso, vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que Jesus possa, nesse momento, estar no lar de cada um de nós, no lar dos nossos amores, mas que também possa estar envolvendo aqueles irmãozinhos que, por um motivo ou outro, ainda se encontram desequilibrados, que eles possam receber o mesmo amor que estamos recebendo da espiritualidade e de Jesus. Que muitas vezes possamos estar reunidos para estudarmos juntos, mas principalmente que em breve estejamos juntos para trabalharmos, continuarmos com todas as nossas tarefas no nosso amado abrigo espírita Oscar Pitã. Muita paz a todos. Grata pela atenção. Nós que te agradecemos, Verinha. Muito obrigado pelas reflexões. E a gente fica analisando todas as tuas colocações e estávamos pensando, daria um seminário, porque realmente o que nós precisamos neste momento é essa sintonia elevada para que possamos estar em constante vigilância, nesse cuidado, nesse distanciamento social onde nos encontramos, mas como tu disseste, os nossos pensamentos, a nossa comunicação com os benfeitores e com a espiritualidade benfeitora é através dos nossos pensamentos. Então, é dessa forma que nós todos continuamos unidos, vibrando pelo universo, pelo nosso planeta, pela nossa saúde física e espiritual,
pelos nossos familiares queridos, pelos mais necessitados que se encontram nesse momento, pelos mais fragilizados. Essa é a mensagem que tu trouxeste para nós e te agradecemos e pedimos que a espiritualidade maior te assista e te abençoe para que tu possas continuar dividindo conosco essas preciosidades de reflexões como a que tu trouxeste no dia de hoje. Muito obrigada. Meus queridos irmãos, nós já estamos encaminhando para a finalização deste nosso trabalho e agradecemos a todos a receptividade em seus lares, a sintonia para que possamos todos juntos atingir as mais altas esferas espirituais. Neste momento, temos a agradecer por mais esta oportunidade abençoada, agradecer a equipe espiritual da nossa casa espírita, o Abrigo Aspartã, pelo nosso patrono, Dr. Pitã, Cepete Araju e demais abnegados irmãos, amigos, benfeitores, que tudo prepara para que esse trabalho alcance as esferas mais elevadas e que possamos trazer para dentro de nós, para dentro dos nossos lares, dividir com os nossos familiares, fazer irradiações àqueles irmãos necessitados, aqueles familiares que não se encontram conosco, levando a eles essa mensagem de paz e de luz. Agradecemos imensamente a sintonia de todos os irmãos e desejamos a todos que estejam se cuidando em seus lares. Agora, cuidando do nosso corpo físico também. Cuidando dos nossos pensamentos, para que possamos, em breve, sair dessa situação e nos encontrarmos todos unidos, trabalhando na nossa casa de oração. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada a todos que estiveram conosco neste momento e desejamos a todos um bom dia.